O portão de ferro forjado abriu-se lentamente, revelando a alameda de palmeiras imperiais, que conduzia à imponente mansão de estilo neoclássico. Rafael Mendes observava pela janela do carro blindado, enquanto o motorista avançava pelo caminho de pedras portuguesas. 18 meses haviam se passado desde a última vez que ele cruzara aquele portão com a intenção de ficar, e não apenas de pegar documentos ou trocar de mala entre um voo e outro. A propriedade no Jardim Europa, em São Paulo, permanecia impecável por fora, com seus jardins meticulosamente cuidados e a fachada branca reluzindo sob o sol da tarde. Mas Rafael sabia que a perfeição externa escondia um vazio que nenhuma quantia de dinheiro poderia preencher. Aos 42 anos, Rafael era conhecido no mercado imobiliário como o homem que transformava terrenos abandonados em empreendimentos luxuosos. Sua empresa, a Mendes Incorporações, erguera dezenas de edifícios comerciais e residenciais nas principais capitais do país. Revistas de negócios estampavam seu rosto em capas com títulos que exaltavam seu tino empresarial e sua capacidade de prever tendências de mercado. O que essas publicações não mostravam era o homem que acordava sozinho em quartos de hotéis 5 estrelas, incapaz de distinguir se estava em Dubai, Nova York ou Xangai. O carro estacionou em frente à entrada principal. Rafael dispensou o motorista com um aceno de mão e permaneceu sentado por alguns instantes, observando as janelas do segundo andar. Ali ficavam os quartos das meninas. As cortinas cor-de-rosa estavam fechadas, assim como sempre estavam nos últimos tempos. Ele inspirou profundamente e saiu do veículo, carregando apenas uma pequena mala de mão. Não pretendia ficar muito tempo. Nunca pretendia, mas algo naquela tarde de quinta-feira o havia impulsionado a cancelar a reunião em Miami e pegar o primeiro voo de volta para casa. A porta da frente não estava trancada. Ele entrou no hall de mármore travertino, seus passos ecoando no ambiente silencioso. O lustre de cristal veneziano pendia do teto alto, suas centenas de pingentes capturando a luz que entrava pelas janelas laterais. Tudo estava exatamente como ele se lembrava, e exatamente como temia. Silencioso demais. Vazio demais. A casa parecia um mausoléu elegante, preservando memórias que doíam demais para serem revividas. Dona Teresa apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental listrado que usava há anos. A governanta tinha 63 anos e trabalhava para a família Mendes desde antes, do nascimento das trigêmeas. Seu rosto redondo e maternal demonstrou surpresa ao vê-lo, mas ela rapidamente recompôs a expressão profissional que sempre mantinha. "Rafael, não esperávamos o senhor hoje", disse ela, ajeitando uma mecha de cabelo grisalho que escapara do coque. "As meninas estão no quarto, como sempre." Ele assentiu, colocando a mala aos pés da escadaria de mogno. "Vim sem avisar mesmo, Teresa. Preciso resolver alguns assuntos aqui em São Paulo e pensei em dormir em casa por uma noite." A governanta o observou com aquele olhar que conhecia desde criança, quando ela trabalhava na casa de seus pais. Era um olhar que atravessava máscaras e fachadas, que via além das palavras cuidadosamente escolhidas. "Entendo, senhor. Vou preparar seu quarto. Jantará em casa?" "Sim, por favor. E as meninas, como estão?" O silêncio que se seguiu respondeu mais do que qualquer palavra poderia. Dona Teresa baixou os olhos, alisando o avental com as mãos calejadas pelo trabalho de décadas. "Estão do mesmo jeito, senhor Rafael. Elas comem, dormem, seguem a rotina. Mas não falam, nem entre elas." Rafael sentiu o aperto familiar no peito, aquela sensação de impotência que o perseguia desde o telefonema que recebera em Abu Dhabi, 18 meses atrás. A voz tremida do advogado da família, comunicando que houvera um acidente. Que Camila não resistira. Que as meninas estavam sob choque, mas fisicamente ilesas porque não estavam no carro. A lembrança ainda o fazia cerrar os punhos involuntariamente. "Eu deveria ter estado aqui", murmurou ele, mais para si mesmo do que para a governanta. Dona Teresa caminhou até ele e pousou uma mão gentil em seu braço. "O senhor estava trabalhando, Rafael. Estava construindo o futuro da família."
Ele balançou a cabeça, amargo. De que adianta construir prédios se não consigo reconstruir minhas próprias filhas? Antes que a governanta pudesse responder, um som suave ecoou pelo corredor que levava à cozinha. Era uma voz feminina, jovem, cantarolando uma melodia que Rafael não reconhecia. A voz era clara e delicada, embalando as notas com uma suavidade que parecia deslocada naquela casa, onde o silêncio reinava absoluto. Quem é? Perguntou Rafael, franzindo a testa. Dona Teresa pareceu momentaneamente desconfortável. É a Marina, senhor. Conversei com o senhor por telefone há 6 semanas, lembra? Pedi autorização para contratar ajuda extra. O trabalho estava ficando demais para uma pessoa só. Rafael vasculhou a memória nebulosa de dezenas de ligações rápidas que atendera entre reuniões e voos. Vagamente lembrava-se de Teresa, mencionando algo sobre uma ajudante, mas na época ele estava fechando a compra de um terreno em Goiânia e apenas murmurou uma aprovação distraída. Sim, me lembro. Uma faxineira? Mais do que isso, explicou a governanta, conduzindo-o em direção à cozinha. A Marina estuda pedagogia na universidade. Mora ali, perto do Jardim Ângela. Pega 3 ônibus para chegar aqui. Ela ajuda com a limpeza, com a organização e tem um jeito especial com as meninas. Rafael ia perguntar o que ela queria dizer com isso quando chegaram à porta da cozinha. A cena que se descortinou diante dele fez seu coração disparar. A ampla cozinha de mármore e eletrodomésticos de última geração estava iluminada pela luz dourada do fim de tarde. Junto ao balcão central, uma jovem de no máximo 25 anos dobrava panos de prato com movimentos precisos enquanto cantarolava. Ela usava um vestido simples de algodão azul e tinha os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo descomplicado. Mas não foi ela que capturou toda a atenção de Rafael. No chão de porcelanato, sentadas sobre um tapete colorido que definitivamente não estava ali antes, estavam suas 3 filhas, Isabela, Helena e Beatriz, 4 anos de idade, trigêmeas idênticas com cachos castanhos e olhos cor de mel que herdaram da mãe. Elas estavam vestidas com camisetas iguais, cor de lavanda, e seguravam cada uma um boneco de pano. Não estavam falando, mas seus olhos acompanhavam cada movimento da jovem. E pela primeira vez em meses, Rafael notou algo diferente em suas expressões. Não era exatamente alegria, mas havia uma centelha de interesse, um brilho de atenção que ele não via desde antes do acidente. A jovem, Marina, percebeu a presença deles e interrompeu o canto. Seus olhos encontraram os de Rafael, e ele notou que eram escuros, quase negros, com uma profundidade que contrastava com sua aparência jovial. Ela limpou as mãos no avental e fez menção de se aproximar, mas Rafael levantou a mão, pedindo que permanecesse onde estava. Ele não queria quebrar aquele momento, por mais frágil que parecesse. Boa tarde, disse Marina com uma voz suave, mas firme. O senhor deve ser o pai das meninas. Dona Teresa me falou muito sobre o senhor. Rafael apenas acenou com a cabeça, incapaz de desviar o olhar de suas filhas. Elas o haviam notado, mas não esboçaram nenhuma reação. Não correram para abraçá-lo, não sorriram, não disseram papai como faziam antes. Simplesmente o observavam com aquela expressão neutra que ele aprendera a temer mais do que qualquer demonstração de raiva ou tristeza. Vejo que estão confortáveis, comentou ele, e as palavras saíram mais frias do que pretendia. Marina captou o tom, mas não pareceu intimidada. Gostam de ficar aqui na cozinha enquanto trabalho. É um espaço acolhedor, com bastante luz natural. As crianças percebem essas coisas. Entendo, respondeu Rafael sem realmente entender. Teresa, preciso subir e fazer algumas ligações. Pode me avisar quando o jantar estiver pronto? Claro, senhor. Ele virou-se para sair, mas algo o fez parar. Talvez fosse o jeito como Isabela, ou seria Helena, apertava o boneco de pano contra o peito. Talvez fosse a maneira como Beatriz inclinava a cabeça, observando-o com aquela curiosidade contida. Ou talvez fosse simplesmente a exaustão de meses, fugindo de uma realidade que o esperava pacientemente em cada retorno. Quantos anos você tem? Perguntou ele a Marina, sem rodeios. 24, senhor. Terminei o ensino médio tarde porque precisei trabalhar para ajudar em casa. Agora faço faculdade à noite e trabalho durante o dia. E
Está aqui há quanto tempo? 6 semanas. 6 semanas. 1 mês e meio durante o qual ele estivera na Argentina negociando a construção de um shopping center, depois no Nordeste avaliando terrenos litorâneos e finalmente em reuniões intermináveis com investidores europeus interessados em seus projetos. 6 semanas nas quais esta jovem desconhecida estivera mais presente na vida de suas filhas do que ele. Vejo, disse ele finalmente. Bem, continue com seu trabalho. Rafael subiu as escadas com passos pesados, cada degrau parecendo requerer um esforço sobre-humano. O corredor do segundo andar estava na penumbra, e ele caminhou no piloto automático, até a suíte master no fim do corredor. A porta estava entreaberta, e ele a empurrou completamente, deparando-se com o quarto que não via há meses. Tudo permanecia intocado. A cama king size com lençóis de linho branco estava impecavelmente arrumada. A penteadeira de Camila ainda exibia os mesmos frascos de perfume que ela usava, organizados por altura e tonalidade. As cortinas de seda continuavam abertas da forma como ela gostava, permitindo que a luz da manhã inundasse o quarto. Rafael caminhou até a cômoda e pegou a fotografia emoldurada que descansava sobre ela. A imagem capturava um momento de felicidade pura. Camila, com seus olhos verdes cintilantes e sorriso largo, segurava as 3 meninas no colo, então com 2 anos. Elas riam, despreocupadas, cercadas por balões coloridos em uma festa de aniversário. Rafael lembrava-se daquele dia com uma clareza dolorosa. Ele tirara a foto fazendo caretas ridículas para arrancar aquelas gargalhadas cristalinas. Era um homem diferente naquela época, ou pelo menos gostava de pensar que era. Ele colocou a foto de volta no lugar e sentou-se na beirada da cama, afundando o rosto nas mãos. O cansaço que sentia não era apenas físico. Era uma exaustão da alma, um esgotamento que nenhuma quantidade de sono poderia curar. Ele construíra um império do zero, transformara favelas em condomínios de luxo, convencera investidores céticos a apostar milhões em suas visões. Mas estava completamente impotente diante de 3 meninas de 4 anos que simplesmente haviam desistido de falar. Os especialistas que contratara, os melhores do Brasil e do exterior, ofereceram diagnósticos variados. Mutismo seletivo, disseram alguns. Trauma profundo, afirmaram outros. Depressão infantil, sugeriram os mais preocupados. Todos concordavam em um ponto. As meninas estavam processando a perda à sua própria maneira, e forçá-las a falar seria contraproducente. Recomendaram paciência, rotina, presença constante e amorosa. Presença constante. Era exatamente isso que Rafael não conseguia oferecer. Cada vez que olhava para as filhas, via Camila. Via a culpa estampada em seus próprios olhos refletida nos delas. Se ele não tivesse insistido tanto em fechar aquele contrato pessoalmente, se tivesse voltado quando Camila pedira, dizendo que estava se sentindo sobrecarregada com as meninas, se tivesse simplesmente estado presente. O celular vibrou no bolso de sua calça, trazendo-o de volta ao presente. Era uma mensagem de seu sócio perguntando sobre a decisão final do projeto em Miami. Rafael digitou uma resposta rápida, adiando a conversa para o dia seguinte, e silenciou o aparelho. Por hoje, pelo menos, tentaria estar aqui, estar presente, mesmo que não soubesse exatamente o que isso significava. O jantar foi servido às 8 da noite, como sempre acontecia na casa dos Mendes. Rafael desceu pontualmente e encontrou a mesa da sala de jantar posta com apenas um lugar. O serviço de porcelana branca com frisos dourados reluzida sob a luz do lustre, e Dona Teresa surgiu da cozinha trazendo uma bandeja com salmão grelhado, legumes no vapor e arroz selvagem. Era uma refeição elegante, balanceada e completamente sem gosto para Rafael, que comia mais por obrigação do que por prazer. As meninas já jantaram? Perguntou ele, desdobrando o guardanapo de linho sobre o colo. Sim, senhor. Comeram às 6:30, como de costume. A Marina preparou um risoto de abóbora que elas adoraram. Bem, adoraram no sentido de que comeram tudo sem resistência, esclareceu a governanta, conhecendo a necessidade de precisão de Rafael. Ele cortou um pedaço de salmão, mastigou mecanicamente e engoliu.
Ela cozinha também? Dona Teresa puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, algo que raramente fazia. A informalidade do gesto alertou Rafael de que uma conversa importante estava por vir. Senhor Rafael, preciso falar com o senhor sobre Marina. Ele pousou o garfo e deu-lhe atenção total. Algum problema? Pelo contrário, suspirou a governanta. Ela é a melhor coisa que aconteceu nesta casa desde o acidente. Rafael sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Ciúme? Inadequação? Seja lá o que fosse, não era confortável. Continue, disse ele, mantendo a voz neutra. Marina chegou aqui há 6 semanas, como disse. No início, era apenas para ajudar com a limpeza pesada e a organização. Mas desde o primeiro dia, ela teve uma sensibilidade especial com as meninas. Não tentou forçar interação, não fez perguntas invasivas, não as tratou como coitadinhas. Simplesmente começou a cantar enquanto trabalhava. E isso fez diferença? Toda a diferença do mundo, Rafael. Nos primeiros dias, as meninas ficavam no quarto delas quando Marina estava aqui. Mas ela continuava cantando, sempre melodias suaves, cantigas antigas que a avó dela costumava cantar. Depois de uma semana, Isabela apareceu na porta da cozinha, apenas observando. Marina não fez alarde, apenas sorriu e continuou trabalhando. No dia seguinte, Helena e Beatriz vieram também. Rafael empurrou o prato, o apetite completamente desaparecido. E agora? Agora elas seguem pela casa. Não falam, mas ficam perto dela. Ajudam a dobrar roupa, a organizar os brinquedos, a regar as plantas. E tem mais. Dona Teresa hesitou, como se temesse a reação de Rafael. Eu as ouvi, senhor. Há 2 semanas. Estava passando pelo quarto delas à noite e ouvi vozes. Eram elas, sussurrando entre si. Não consegui entender o que diziam, mas estavam falando. Rafael levantou-se bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Por que não me contou isso antes? Tentei ligar, senhor. Mas o senhor estava sempre em reuniões e quando consegui falar por alguns minutos, disse que conversaríamos depois. Esse depois nunca chegou. A acusação velada atingiu Rafael em cheio. Ele sabia que era verdade. Nas últimas semanas, estava tão envolvido nas negociações em Miami que mal respondia mensagens pessoais. Você está certa, admitiu ele, passando a mão pelo cabelo. Desculpe, continue, por favor. Dona Teresa levantou-se também e começou a recolher os pratos. Não há muito mais para contar que o senhor não possa ver por si mesmo. Marina tem um dom com crianças. Ela perdeu uma irmã mais nova há alguns anos em circunstâncias semelhantes e entende a dor que elas estão sentindo. Não tenta apagá-la ou ignorá-la. Apenas oferece um espaço seguro para que elas existam com essa dor. Rafael caminhou até a janela que dava para o jardim dos fundos. A piscina iluminada refletia luz azulada nas árvores ao redor, criando padrões dançantes nas folhas. E você acha que ela pode realmente ajudá-las a voltar ao normal? A governanta juntou-se a ele na janela, sua presença maternal trazendo um conforto que ele não sabia que precisava. Senhor Rafael, posso ser franca? Sempre foi. As meninas não voltarão ao normal porque o normal não existe mais. A mãe delas se foi. Elas precisam construir um novo normal. E isso só acontecerá se tiverem apoio constante. Marina pode oferecer parte desse apoio, mas o que elas realmente precisam é do pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael queria argumentar, dizer que estava fazendo o melhor possível, que trabalhava tanto justamente para garantir o futuro delas. Mas olhando para seu próprio reflexo no vidro da janela, viu um estranho. Um homem de terno caro e olhos cansados, que passava mais tempo em aeroportos do que em casa. Eu não sei como, admitiu ele, a voz embargada. Não sei como ser o que elas precisam. Dona Teresa colocou uma mão em seu ombro. Então aprenda, Rafael, aprenda com alguém que sabe. Marina estará aqui amanhã às 7 da manhã. Por que não fica e observa como ela interage com as meninas? Talvez descubra algo. Antes que ele pudesse responder, um som suave ecoou pelo corredor do 2º andar. Era uma risadinha abafada, tão breve que poderia ter sido imaginação. Rafael e Dona Teresa trocaram olhares e a governanta sorriu. Viu? Elas ainda sabem rir.
Só precisam de um motivo. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama king size, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, o tic-tac do relógio antigo no corredor, o murmúrio distante do trânsito na rua, o canto ocasional de um grilo no jardim. E por volta da meia-noite, o som inconfundível de passinhos descalços no corredor. Ele se levantou silenciosamente e entreabriu a porta do quarto. No corredor fracamente iluminado pelos apliques de parede, viu duas figuras pequenas caminhando de mãos dadas em direção ao quarto que ficava no outro extremo. Isabela e Helena distinguiu ele pelos pijamas diferentes. Elas carregavam travesseiros e seguiam com determinação, provavelmente indo para o quarto de Beatriz, como costumavam fazer quando eram menores e tinham pesadelos. Rafael a seguiu a uma distância segura, seus pés descalços não fazendo barulho no tapete persa que forrava o corredor. As meninas entraram no quarto de Beatriz e deixaram a porta entreaberta. Ele se aproximou cautelosamente e espreitou pela fresta. As três estavam na cama, abraçadas, formando um pequeno ninho de membros entrelaçados e cabelos emaranhados. Isabela acariciava o cabelo de Beatriz com movimentos lentos e reconfortantes. Helena segurava a mão da irmã contra o peito. E então, como se tivessem combinado, as três começaram a cantarolar. Era a mesma melodia que Marina cantava mais cedo, uma canção de ninar que Rafael não conhecia, mas que parecia trazer paz para suas filhas. Ele ficou ali, paralisado, assistindo aquele momento de intimidade entre as três. Elas não sabiam que ele estava ali, e talvez fosse melhor assim. Pela primeira vez em meses pareciam confortáveis, conectadas não apenas como irmãs, mas como sobreviventes de uma tempestade que ainda não havia passado completamente. Quando a canção terminou, Helena sussurrou algo que Rafael não conseguiu ouvir completamente, mas captou uma palavra: amanhã. Beatriz assentiu e Isabela apertou as irmãs mais forte. Elas se acomodaram para dormir ainda abraçadas e Rafael recuou lentamente, não querendo quebrar a magia daquele momento. De volta ao próprio quarto, ele se sentou na poltrona junto à janela e olhou para as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo, raramente visíveis por causa da poluição luminosa, mas que naquela noite pareciam insistir em brilhar. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu algo além de culpa e desespero. Sentiu esperança, frágil como um filamento de aranha, mas presente. No dia seguinte, acordou antes do alarme tocar. Trocou o terno de trabalho por uma roupa casual, calça jeans e camisa de algodão, algo que não usava há anos. Desceu para a cozinha às 7 da manhã e encontrou Dona Teresa preparando o café. Ela ergueu as sobrancelhas ao vê-lo, mas não fez comentários. "Vou ficar hoje", anunciou ele. "Quero ver como é a rotina delas." A governanta sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. "Ótimo. Marina chegará em 20 minutos. As meninas acordam às 7h30. Rafael tomou seu café em silêncio, observando pela janela enquanto o sol nascia, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados. Às 7h15 a campainha tocou e Dona Teresa foi atender. Momentos depois, Marina entrou na cozinha, usando o mesmo vestido azul do dia anterior ou um muito parecido. Ela pareceu surpresa ao ver Rafael, mas cumprimentou-o com um aceno educado de cabeça. "Bom dia, Sr. Mendes. Não esperava vê-lo por aqui tão cedo." "Mudança de planos", respondeu ele, notando como ela se movia pela cozinha com familiaridade, pegando o avental que ficava pendurado atrás da porta e amarrando-o na cintura. "Vou passar o dia em casa. Gostaria de observar a rotina das meninas." Marina o estudou por um momento, e Rafael teve a estranha sensação de estar sendo avaliado. "Claro", disse ela finalmente, "mas peço que não interfira. As crianças estão progredindo bem e mudanças bruscas na rotina podem assustá-las." Ele quis se ofender com a presunção dela em dar-lhe ordens sobre as próprias filhas, mas reconheceu que ela estava certa. "Entendo. Serei apenas um observador." E assim começou um dos dias mais reveladores da vida de Rafael Mendes. Quando as meninas desceram para o café da manhã,
Encontraram Marina cantarolando enquanto preparava panquecas. Elas vestiram roupas combinando, escolhidas por elas mesmas segundo Dona Teresa lhe informou mais tarde, e sentaram-se à mesa da cozinha, não na sala de jantar formal. Marina serviu as panquecas com uma apresentação divertida, usando frutas para fazer carinhas sorridentes nos pratos. As meninas não sorriram, mas seus olhos brilharam levemente. Rafael observava de um canto discreto, sentindo-se como um intruso em sua própria casa. Durante toda a manhã acompanhou a rotina. Marina não tratava as meninas como pacientes ou vítimas. Conversava com elas normalmente, mesmo sabendo que não receberiam respostas verbais. Quer me ajudar a regar as plantas, Isabela? Beatriz, pode pegar aquele livro para mim, por favor? Helena, acho que seu boneco está precisando de um banho, não acha? E as meninas respondiam. Não com palavras, mas com ações. Pegavam o regador, buscavam o livro, levavam o boneco para a pia. Havia comunicação ali, Rafael percebeu. Apenas não era do tipo que ele esperava ou entendia. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, Rafael testemunhou algo que mudaria tudo. Marina estava na cozinha preparando o lanche da tarde quando começou a cantar uma música mais animada, batucando levemente nas bordas da pia. As meninas, que brincavam com massinha de modelar na mesa, ergueram os olhos. Isabela foi a primeira a se levantar, aproximando-se timidamente. Marina estendeu a mão para ela, e a menina aceitou sem hesitação. Helena seguiu, depois Beatriz. E então algo mágico aconteceu. Marina as ergueu, uma de cada vez, colocando-as sentadas no balcão de mármore. Os pezinhos descalços balançavam no ar enquanto ela continuava cantando, agora fazendo gestos engraçados com as mãos. E então, como um milagre que Rafael nunca imaginou presenciar, Isabela soltou uma risadinha. Foi breve, quase inaudível, mas estava lá. Um segundo depois, Helena riu também, e Beatriz juntou-se ao coro de gargalhadas cristalinas que encheram a cozinha. Rafael estava paralisado no corredor, observando pela porta entreaberta. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. As meninas estavam rindo de verdade com aquela alegria pura que ele pensou ter perdido para sempre junto com Camila. E não era com ele, era com uma estranha, uma jovem que conheciam há apenas semanas. Marina começou a dançar de forma exagerada e cômica, fazendo as meninas rirem ainda mais. Ela pegou colheres de pau e distribuiu como microfones imaginários, e para o absoluto choque de Rafael, Helena começou a cantarolar junto, hesitante no começo, mas ganhando confiança. Isabela juntou-se e depois Beatriz. As três meninas estavam cantando. Não eram palavras claras, mais como sons melodiosos, mas estavam usando as vozes. Estavam se expressando. Foi nesse momento que algo dentro de Rafael se partiu. Não foi alívio o que sentiu, nem gratidão. Foi uma mistura avassaladora de ciúme, inadequação e raiva. Raiva de si mesmo por não conseguir ser quem as filhas precisavam. Raiva de Marina por conseguir com tanta facilidade aquilo que ele falhara em alcançar com todos os recursos do mundo. Raiva da própria situação que o colocara naquela posição impossível. Ele empurrou a porta da cozinha com força, o barulho súbito interrompendo a canção. As quatro viraram-se para olhá-lo, as expressões mudando instantaneamente. As meninas pararam de rir, seus rostinhos se fechando como flores que recolhem as pétalas ao entardecer. Marina desceu rapidamente do balcão e ajudou as meninas a fazer o mesmo, seu rosto mostrando preocupação. O que está acontecendo aqui? A voz de Rafael saiu mais dura do que pretendia, carregada de emoções que não conseguia controlar. Marina posicionou-se instintivamente entre ele e as meninas, um gesto protetor que só serviu para inflamar ainda mais a raiva de Rafael. Estávamos apenas brincando, Sr. Mendes, preparando o lanche da tarde. Brincando, ele caminhou em direção a elas, notando como as meninas recuavam. Em cima do balcão? Isso é extremamente perigoso. E se caíssem? Eu estava segurando elas, Marina manteve a voz calma, mas firme. Não havia perigo algum. Você não tem autoridade para decidir o que é
ou não perigoso para minhas filhas. As palavras saíram como chicotadas. Você está aqui para limpar e ajudar com tarefas domésticas, não para criar vínculos inapropriados com as crianças. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Teresa, que ouvira a discussão da despensa, apareceu na porta com expressão alarmada. Marina permaneceu imóvel, mas Rafael viu o tremor em suas mãos. Viu como ela mordia o lábio inferior para manter a compostura. As meninas agarraram-se à saia do vestido dela, seus olhos arregalados fixos no pai. Com todo respeito, senhor, Marina finalmente falou, sua voz baixa, mas clara. Eu não estava fazendo nada inapropriado. Estava apenas permitindo que elas fossem crianças. Crianças que não são suas. Rafael sabia que estava sendo irracional. Sabia que estava destruindo algo precioso, mas não conseguia parar. Não conseguia lidar com a dor de ver que alguém conseguira alcançar suas filhas enquanto ele permanecia do lado de fora de um muro invisível. Está demitida. Quero que pegue suas coisas e saia da minha casa imediatamente. Rafael, Dona Teresa interveio horrorizada. O senhor não pode... Posso e acabei de fazer. Ele cortou, evitando olhar para a governanta porque sabia que veria decepção em seus olhos. Marina, agradeço seus serviços, mas eles não são mais necessários. Você receberá o pagamento integral do mês. Pode ir. Marina olhou para as meninas e Rafael viu lágrimas se formarem em seus olhos. Ela se ajoelhou, ficando na altura delas, e acariciou suavemente o rosto de cada uma. Vocês são meninas muito especiais, sussurrou ela, a voz embargada. Nunca se esqueçam disso. E nunca parem de cantar, está bem? As meninas não responderam, mas Isabela estendeu a mão e tocou o rosto de Marina, um gesto tão terno que fez o coração de Rafael apertar dolorosamente. Helena começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas rosadas. Beatriz agarrou-se à blusa de Marina com força, recusando-se a soltar. Marina teve que delicadamente desvencilhar-se das pequenas mãos que se agarravam a ela. Levantou-se, endireitou os ombros e caminhou em direção à porta, parando apenas para pegar a pequena mochila que deixava no armário do corredor. Quando passou por Rafael, seus olhos o encontraram, e ele viu ali não raiva, mas pena. E isso doeu mais do que qualquer acusação poderia. Lamento que o senhor não consiga ver o que realmente importa, disse ela baixinho, apenas para que ele ouvisse. Suas filhas não precisam de dinheiro ou terapeutas caros. Precisam de amor constante e presença real. Espero que descubra isso antes que seja tarde demais. E então ela se foi, fechando a porta da frente suavemente atrás de si, como se até mesmo na saída se preocupasse em não fazer barulho que pudesse assustar as crianças. O som da porta se fechando ecoou pela casa como um presságio. Rafael virou-se para olhar suas filhas. O que viu o destroçou. As três estavam paradas onde Marina as deixara, completamente imóveis, olhando para a porta por onde ela desaparecera. Não choravam mais, não faziam som algum. Haviam voltado àquela expressão vazia, aquele silêncio sepulcral que Rafael aprendera a temer. Meninas, ele começou, aproximando-se com as mãos estendidas. Vamos. Vou preparar o lanche para vocês. Isabela foi a primeira a se mover. Ela virou as costas para o pai e caminhou em direção às escadas. Helena e Beatriz a seguiram como pequenos soldados em fila. Rafael as chamou, mas elas não olharam para trás, subindo os degraus com uma determinação silenciosa que partiu algo dentro dele. O senhor cometeu um erro terrível. A voz de Dona Teresa estava trêmula de emoção contida. Um erro que não sei se conseguirá consertar. Ela estava tentando tomar o lugar da mãe delas. Rafael se defendeu, embora soubesse que a justificativa era fraca. Não, Rafael, a governanta balançou a cabeça desapontada. Ela estava dando a elas o que você se recusa a dar. Estava sendo uma presença constante e amorosa. Não estava tentando substituir Camila. Estava tentando ajudar as meninas a seguir em frente. E elas estavam progredindo. Pela primeira vez em meses estavam rindo, cantando, expressando alegria. E o senhor destruiu tudo isso por quê? Por que o quê? Porque tem ciúme? Porque se sente inadequado?
Cada palavra era uma faca, precisa e dolorosa. Rafael queria argumentar, mas não tinha defesa. Sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, de repente exausto. Eu não sabia o que fazer, admitiu ele, a voz fraca. Vi elas felizes com ela, e percebi que nunca conseguiria fazer isso, que sou um fracasso como pai. Dona Teresa sentou-se ao lado dele e pegou suas mãos. Senhor, Rafael, eu o conheço desde que era um menino. Sei que tem um coração bom sob toda essa armadura que construiu, mas precisa entender uma coisa. Suas filhas não precisam de um pai perfeito, precisam de um pai presente. Marina não era a solução, era apenas uma ponte. Uma ponte que o senhor acabou de incendiar. E agora? Rafael olhou para ela com olhos desesperados. Agora o senhor enfrenta as consequências, respondeu ela, sua voz mais suave, e decide se vai continuar fugindo ou se vai finalmente lutar pelas suas filhas. Naquela noite, Rafael ficou acordado, ouvindo os sons vindos do quarto das meninas. Eram soluços abafados, sussurros angustiados que ele não conseguia decifrar. Várias vezes levantou-se para ir até elas, mas sempre parava diante da porta fechada, incapaz de girar a maçaneta. O que diria? Como explicaria que destruíra a única fonte de alegria que elas haviam encontrado? Nas semanas seguintes ao acidente, um psicólogo infantil avisara Rafael que as crianças podiam culpá-lo pela ausência da mãe, já que ele estava viajando quando aconteceu, que elas poderiam associar suas partidas constantes ao abandono. Rafael rejeitara a ideia na época, mas agora, ouvindo o choro silencioso de suas filhas, percebeu que o especialista estava certo, e ele acabara de confirmar todos os medos delas ao mandar embora a pessoa que lhes oferecia segurança. Na manhã seguinte, as meninas não desceram para o café. Dona Teresa subiu para verificá-las e voltou com expressão sombria. Elas estão no quarto, de pijama, sentadas no chão sem fazer nada. Nem mesmo os brinquedos as interessam. É como se tivessem regredido completamente. Rafael subiu as escadas com pernas pesadas, bateu suavemente na porta e entrou sem esperar resposta. As três estavam exatamente como Teresa descrevera, sentadas em círculo no tapete, olhando para o nada. Tentou conversar com elas, mas foi como falar com estátuas. Ofereceu brinquedos, doces, desenhos na televisão. Nada provocou reação. Foi quando olhou mais atentamente ao redor do quarto que Rafael notou algo que o fez parar. Sobre a cama de Beatriz estavam 3 desenhos feitos com giz de cera. Aproximou-se e os examinou com atenção crescente. O primeiro mostrava uma figura feminina com cabelos castanhos e um vestido azul, cercada por 3 figuras menores. O segundo era um arco-íris vibrante sobre uma casa. O terceiro era uma borboleta colorida, com as palavras "Volta pra gente" escritas de forma torta e infantil. Embaixo. Rafael pegou os desenhos com mãos trêmulas. As meninas haviam feito aquilo, haviam desenhado Marina, haviam pedido que ela voltasse, e ele, com seu orgulho ferido e ciúme irracional, jogara fora a chance de felicidade delas. Rafael passou o resto do dia em seu escritório, olhando para os desenhos que colocara sobre a mesa de mogno. Cada linha irregular, cada cor escolhida com cuidado infantil, era uma acusação silenciosa de sua falha. Tentou trabalhar, abrir e-mails, revisar contratos, mas as palavras embaralhavam-se diante de seus olhos. Tudo o que via eram 3 meninas pedindo por alguém que ele afastara. No final da tarde, Dona Teresa bateu à porta e entrou sem esperar permissão, algo que só fazia quando a situação era grave. Trazia uma xícara de café que depositou sobre a mesa, mas Rafael sabia que não viera apenas para isso. Elas ainda não saíram do quarto, informou a governanta, cruzando os braços sobre o peito. Não comeram nada o dia todo. Quando tento falar com elas, simplesmente olham através de mim, como se eu fosse transparente. Rafael passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada decisão errada que tomara nos últimos meses. O que eu faço? Teresa, diga-me o que fazer e eu farei. A governanta sentou-se na cadeira em frente à mesa, algo que nunca fizera em todos os anos de trabalho. A informalidade do gesto demonstrava a seriedade do momento. Senhor Rafael,
Vou falar com toda a franqueza que nossa história permite. O senhor precisa ir atrás de Marina e trazer ela de volta. Não é tão simples, ele argumentou, mas sua voz carecia de convicção. Eu a demiti de forma humilhante. Duvido que queira voltar. Então o senhor terá que convencê-la, respondeu Teresa, implacável. Terá que engolir o orgulho, admitir que estava errado e implorar se for necessário. Aquela moça é a chave para ajudar suas filhas, não a única chave, mas uma parte fundamental. E se ela recusar? Teresa olhou-o nos olhos com uma intensidade que Rafael raramente via. Então o senhor terá que mostrar a ela que mudou, que não vai mais fugir, que está disposto a fazer o que for preciso para ser o pai que as meninas precisam. Mas primeiro, precisa realmente mudar, Rafael. Não adianta trazer Marina de volta se o senhor continuar sendo um fantasma nesta casa. As palavras atingiram Rafael como socos físicos, mas eram verdades que precisava ouvir. Ele pegou os desenhos novamente, traçando com o dedo as linhas da borboleta. Onde ela mora? Você tem o endereço? Tenho, mas não vou simplesmente dar. Se o senhor quer consertar isso, terá que se esforçar. Marina mora no Jardim Ângela, Zona Sul. É um bairro complicado, longe da sua realidade de condomínios fechados e segurança particular. Se realmente quer encontrá-la, vai ter que sair da sua zona de conforto. Dona Teresa levantou-se para sair, mas parou na porta. E Rafael, uma última coisa. Quando encontrá-la, não vá como patrão oferecendo dinheiro. Vá como pai pedindo ajuda. Faz toda a diferença. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou no quarto das meninas, sentado em uma cadeira encostada na parede, observando-as dormirem. Mesmo no sono pareciam tensas, agarradas umas às outras como náufragos em uma tempestade. Ele memorizou cada detalhe de seus rostinhos, cada cílio, cada respiração suave. Como permitira que tanto tempo passasse sem realmente vê-las? Como fora tão cego? Na manhã seguinte, vestiu roupas simples e saiu sem avisar ninguém, levando apenas o celular e os 3 desenhos cuidadosamente dobrados no bolso. Dispensou o motorista e pegou o próprio carro, um SUV preto que raramente dirigia. Programou o GPS para o Jardim Ângela e iniciou a jornada através de São Paulo. O trajeto foi uma revelação. Rafael passou por bairros que nunca visitara, viu realidades que apenas conhecia através de noticiários. As mansões e prédios espelhados do Jardim Europa deram lugar a construções mais modestas, depois a casas simples, e finalmente a barracos e ruas estreitas onde o carro de luxo chamava a atenção indesejada. Ele estacionou em uma rua comercial e continuou a pé, seguindo as indicações do GPS. As pessoas o olhavam com curiosidade e desconfiança. Ele estava claramente fora de lugar com suas roupas, caras mesmo sendo simples, e seu jeito desajeitado de caminhar por ruas sem calçamento adequado. Finalmente, chegou ao endereço que Teresa lhe dera após muita insistência. Era uma casa pequena de alvenaria, pintada de azul desbotado, com grades nas janelas e um pequeno jardim na frente onde cresciam algumas flores resistentes. Rafael hesitou diante do portão de ferro, de repente inseguro. O que diria? Como começaria? Antes que pudesse decidir, a porta da frente se abriu e uma mulher de cerca de 50 anos apareceu, enxugando as mãos em um pano de prato. Ela o examinou de cima a baixo, com olhos desconfiados. Posso ajudar? Boa tarde, Rafael limpou a garganta, nervoso. Estou procurando Marina. Marina Silva. Esta é a casa dela. E quem quer saber? A mulher não relaxou a postura defensiva. Meu nome é Rafael Mendes. Eu sou o pai das crianças para quem ela trabalhou. Trabalhou, a mulher repetiu, amargurada. Até o senhor colocar ela para fora sem nenhuma explicação direita. Sei muito bem quem o senhor é, seu Mendes. Minha filha chorou a noite toda depois do que o senhor fez. Rafael sentiu a vergonha queimar seu rosto. A senhora é a mãe dela? Sou. E vim avisar que minha Marina não vai voltar para sua casa. Ela não merece ser tratada daquele jeito, como se fosse nada. Aquelas crianças amavam ela, e o senhor destruiu isso. Eu sei, Rafael admitiu, baixando a cabeça. E vim aqui justamente por isso,
para pedir desculpas e implorar que ela volte. A mãe de Marina soltou uma risada seca, sem humor. Implorar? O grande Rafael Mendes, bilionário, vai implorar para uma menina pobre do Jardim Ângela? Acho difícil, viu? Farei o que for preciso. A voz de Rafael saiu firme pela primeira vez. Minhas filhas precisam dela. E eu também preciso de ajuda. Não sei como ser um bom pai para elas, não sei como alcançá-las. Marina conseguiu em semanas o que eu não consegui em mais de um ano. A mulher o estudou por um longo momento, e Rafael viu nela a mesma força tranquila que notara em Marina. Finalmente ela suspirou. Marina não está aqui. Foi buscar a irmã mais nova na escola. Posso esperar? Há uma padaria ali na esquina. A mãe indicou com a cabeça. Espere lá. Se Marina quiser falar com o senhor, ela vai. Se não quiser, respeite a decisão dela e vá embora. Rafael assentiu e caminhou até a padaria indicada. Era um estabelecimento pequeno e acolhedor, com mesas de fórmica e o cheiro reconfortante de pão fresco. Pediu um café e sentou-se próximo à janela, de onde podia ver a Casa Azul. Passou quase uma hora ali, o café esfriando na xícara, observando a rua movimentada. Crianças corriam brincando, vendedores ambulantes passavam anunciando seus produtos, vizinhos conversavam nas calçadas. Havia uma vitalidade ali, uma sensação de comunidade que a mansão no Jardim Europa nunca tivera. Finalmente, viu Marina dobrando a esquina. Ela caminhava de mãos dadas com uma menina de cerca de 10 anos que pulava e tagarelava animadamente. Marina sorria, acenando para vizinhos, completamente à vontade em seu ambiente. Quando chegaram à Casa Azul, a mãe saiu e disse algo a Marina, apontando discretamente na direção da padaria. Marina virou-se e seus olhos encontraram os de Rafael através da vidraça. Mesmo à distância, ele viu sua expressão mudar, o sorriso desaparecendo. Ela disse algo para a mãe e a irmã. Depois começou a caminhar em direção à padaria com passos determinados. Rafael levantou-se quando ela entrou, quase derrubando a cadeira no processo. Marina parou a alguns passos de distância, os braços cruzados em postura defensiva. "O Sr. Mendes", disse ela, sua voz cuidadosamente neutra. "Não esperava vê-lo por aqui." "Marina, Rafael hesitou, todas as palavras cuidadosamente ensaiadas durante a noite evaporando-se. "Vim pedir desculpas." Ela arqueou uma sobrancelha. "Desculpas? Por me demitir ou por me humilhar na frente das crianças que confiavam em mim?" "Por tudo", ele admitiu, sentindo o peso de cada palavra. "Por ter reagido de forma completamente errada. Por ter deixado meu orgulho e meus próprios problemas prejudicarem você e, pior ainda, minhas filhas." Marina não se moveu, mas algo em sua expressão suavizou levemente. "Por que está aqui, Sr. Mendes?" Rafael tirou os desenhos do bolso e os estendeu para ela. "Porque elas pediram que você voltasse, e porque percebi que estava errado. Sobre tudo." Marina pegou os desenhos com mãos trêmulas, e Rafael viu lágrimas se formarem em seus olhos quando os examinou. A borboleta era particularmente tocante, com suas asas coloridas e o pedido inocente escrito embaixo. Ela apertou os desenhos contra o peito e fechou os olhos. "Como elas estão?" perguntou com voz embargada. "Mal", Rafael respondeu honestamente. "Voltaram ao estado anterior. Não falam, não comem direito, não saem do quarto. É como se todo o progresso que você conseguiu tivesse desaparecido em um instante." Marina limpou as lágrimas com as costas da mão e endireitou os ombros. "Lamento muito por elas, Sr. Mendes, mas não posso voltar." "Por favor." Rafael deu um passo à frente e Marina recuou um passo. "Eu pagarei o dobro, o triplo. Pode escolher seu próprio horário." Marina balançou a cabeça com firmeza, os desenhos ainda pressionados contra o peito. "Não é questão de dinheiro, Sr. Mendes, nunca foi. O senhor não entende mesmo, entende?" "Então me faça entender", Rafael implorou, e pela primeira vez em anos não se importou em demonstrar vulnerabilidade diante de alguém. "Por favor." Marina olhou ao redor da padaria, notando que algumas pessoas os observavam com curiosidade. "Vamos caminhar", disse ela, saindo sem esperar resposta.
Rafael a seguiu pelas ruas do bairro, mantendo-se ao lado dela enquanto Marina caminhava com propósito. Eles passaram por uma praça pequena onde crianças brincavam em balanços enferrujados, por uma igreja com a pintura descascada, por casas modestas, onde a vida acontecia com uma simplicidade que Rafael invejou. Finalmente, Marina parou em um mirante improvisado, um espaço entre duas construções de onde se via parte da cidade ao longe. Apoiou-se na grade de proteção e ficou em silêncio por um momento antes de falar. Quando eu tinha 15 anos, comecei ela, sem olhar para Rafael, minha irmã mais nova. A Júlia ficou muito doente. Era uma doença rara, algo que os médicos demoraram meses para diagnosticar. Minha mãe trabalhava como diarista. Meu pai tinha abandonado a gente anos antes. Não tínhamos dinheiro para os tratamentos que Júlia precisava. Rafael ouviu em silêncio, começando a entender para onde a história ia. Eu larguei a escola para trabalhar, continuou Marina, a voz embargada. Fazia faxina, cuidava. De crianças, vendia balas no sinal. Qualquer coisa para ajudar com as contas médicas. Minha mãe fazia 3, 4 trabalhos. A gente se matava de trabalhar, mas não era suficiente. Júlia precisava de mais do que a gente podia dar. E o que aconteceu? Rafael perguntou suavemente. Marina limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Ela partiu há 3 anos. Tinha apenas 12. Nos últimos meses, eu mal via ela porque estava sempre trabalhando. Achei que estava fazendo a coisa certa, sabe? Achei que se trabalhasse duro o suficiente, conseguiria salvá-la. Mas quando ela precisava de mim, quando chamava por minha noite, eu não estava lá porque estava exausta de trabalhar. Sinto muito, Rafael disse, e realmente sentia. Marina finalmente virou-se para encará-lo, e seus olhos escuros brilhavam com lágrimas e determinação. Aprendi uma lição terrível com isso, Sr. Mendes. Aprendi que crianças não precisam de dinheiro, precisam de presença. A Júlia não queria brinquedos caros ou tratamentos em hospitais particulares. Ela queria que eu estivesse lá, segurando a mão dela, cantando para ela, fazendo ela rir. E eu falhei nisso. Mas você estava tentando ajudá-la da única forma que sabia. E o senhor também, Marina respondeu. Está trabalhando, tanto para dar um futuro financeiro seguro para suas filhas. Mas, enquanto isso, está perdendo o presente delas. Está perdendo os primeiros sorrisos depois da tragédia, as primeiras palavras tímidas, os primeiros passos de volta para a vida. E isso, Sr. Mendes, não volta. Esse tempo perdido, essas memórias não criadas, são para sempre. Rafael sentiu como se ela tivesse apertado uma ferida aberta. Eu sei, admitiu ele, a voz rouca. Sei que estou falhando com elas. É por isso que preciso de você. Preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Não. A resposta de Marina foi firme, quase zangada. Não precisa de mim, precisa de você mesmo. Precisa estar presente, Sr. Mendes. Não como um visitante ocasional que aparece entre viagens, mas como um pai de verdade. Suas filhas têm medo de se aproximar do Senhor porque sabem que vai partir de novo. Sabem que vão começar a confiar, a amar. E então o Senhor vai embora para fechar mais um negócio, construir mais um prédio, ganhar mais 1 milhão. As palavras eram duras, mas Rafael sabia que eram verdadeiras. E você, perguntou ele, poderia voltar e ajudar? Marina pegou os desenhos novamente, olhando para eles com ternura. Eu amo aquelas meninas, confessou ela. Nas semanas que passei com elas, criei um vínculo real. Ver o progresso delas, ouvir a primeira risada, o primeiro sussurro, foi como curar uma parte de mim que estava quebrada desde que perdi a Júlia. Mas não posso voltar só para ser mandada embora de novo quando o senhor se sentir inseguro ou ameaçado. Não farei isso de novo, Rafael prometeu. Juro que não. Marina o estudou por um longo momento. E as viagens? Os negócios no exterior? Os meses de ausência? Acabaram, Rafael respondeu, surpreendendo a si mesmo pela certeza em sua voz. Vou cancelar todos os compromissos internacionais. Vou passar os negócios que exigem viagens para meu sócio. Vou ficar em São Paulo, vou estar presente. São palavras fáceis de dizer, Sr. Mendes, difíceis de cumprir. Eu sei. Por isso estou pedindo que me dê uma chance de provar.
Volte, não por mim, mas pelas meninas. E eu prometo que vou fazer a minha parte. Vou aprender a ser o pai que elas precisam. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a cidade que se estendia diante deles. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção, contida. Preciso de garantias, disse ela. Preciso saber que isso não vai acontecer de novo. O que você quer? Rafael perguntou, disposto a concordar com quase qualquer coisa. Primeiro, quero um compromisso real do senhor. Cancele as viagens, trabalhe de casa, esteja presente nas refeições, na hora de dormir, nos fins de semana. As meninas precisam de rotina e previsibilidade. Feito. Segundo, ela continuou, se eu voltar não será apenas como funcionária. Serei parte da equipe de cuidado delas e o senhor precisa confiar em mim. Não pode me demitir no primeiro surto de ciúme ou insegurança. Rafael engoliu em seco, mas acenou. Concordo. E terceiro, Marina o encarou diretamente. O senhor precisa fazer terapia. Não só as meninas. O senhor também está carregando trauma e culpa que impedem de ser um bom pai. Precisa trabalhar isso. A sugestão pegou Rafael de surpresa. Terapia? O senhor acha que só as crianças precisam de ajuda profissional? Marina arqueou uma sobrancelha. Senhor Mendes, o senhor perdeu sua esposa de forma traumática. Está claramente lidando com culpa. Está evitando processar o luto e está projetando suas inadequações nas meninas. Precisa de ajuda tanto quanto elas. Rafael queria argumentar, defender-se, mas percebeu que ela estava certa. Mais uma vez, essa jovem de 24 anos demonstrava uma sabedoria que ele, com toda a sua experiência e sucesso, não possuía. Está bem, concordou ele. Vou procurar um terapeuta. Marina pareceu surpresa por ele ter aceitado tão facilmente. Sério, sério. Farei o que for preciso. Ela suspirou e Rafael viu a resistência começar a se desfazer. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Isso não é uma decisão simples para mim. Preciso conversar com minha mãe, com minha irmã. Preciso ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. Quanto tempo você precisa? Me dê 3 dias, Marina respondeu. 3 dias para decidir se posso confiar que o senhor realmente vai mudar. Rafael queria implorar para que ela decidisse imediatamente, mas reconheceu que ela tinha todo o direito de ser cautelosa. 3 dias, concordou. Posso te ligar? Prefiro que não. Se eu decidir voltar, aparecerei na casa no 4º dia. Se não aparecer, significa que minha resposta é não. Rafael sentiu o desespero apertar seu peito, mas forçou-se a acenar. Entendo. E Marina, antes de você ir, quero que saiba que você tem razão. Sobretudo. E mesmo que decida não voltar, obrigado. Obrigado por ter mostrado para minhas filhas que ainda existe bondade no mundo. Marina piscou rapidamente, afastando as lágrimas que ameaçavam cair. Elas são crianças especiais, Sr. Mendes. Só precisam de alguém que as veja dessa forma. Elas viraram-se para voltar, caminhando em silêncio pela mesma rota que tinham percorrido. Quando chegaram à frente da Casa Azul, a mãe de Marina observava da janela. Marina parou no portão e olhou para Rafael uma última vez. 3 dias, repetiu ela. 3 dias, Rafael confirmou. Ele a observou entrar na casa, os desenhos ainda em suas mãos, e ficou ali parado por um momento, antes de voltar para o carro. A jornada de volta para o Jardim Europa pareceu mais longa. Cada semáforo um lembrete da distância que existia não apenas geograficamente, mas entre mundos completamente diferentes. Quando chegou em casa, Dona Teresa o esperava na porta com expressão ansiosa. E então? Ela vai pensar, Rafael respondeu, de repente exausto. 3 dias para decidir. E o senhor? A governanta perguntou. O que vai fazer nesses 3 dias? Rafael olhou para a escadaria que levava ao quarto das meninas. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou ser um pai. Subiu as escadas com determinação renovada e bateu suavemente na porta do quarto. Não obteve resposta, mas entrou mesmo assim. As 3 meninas estavam na mesma posição de antes, sentadas no chão, olhando para o nada. Rafael sentou-se no tapete com elas, ignorando como a posição era desconfortável para alguém acostumado a cadeiras de couro italiano. Oi, meninas.
começou ele, sem saber exatamente o que dizer. Sei que não tenho sido um bom pai ultimamente. Na verdade, não tenho sido um pai presente há muito tempo. E sinto muito por isso. As meninas não reagiram, mas ele continuou. Fui visitar a Marina. Hoje, ela está bem. E mostrei para ela os desenhos lindos que vocês fizeram. Ela ficou muito emocionada. Um leve tremor em Beatriz. Rafael considerou isso um progresso. Nos 3 dias que se seguiram, Rafael viveu uma transformação que ele mesmo não acreditava ser possível. Na manhã seguinte à visita à Marina, cancelou todas as reuniões agendadas para as próximas semanas e ligou para seu sócio Eduardo, comunicando que estava redistribuindo responsabilidades. A reação de Eduardo foi de choque, mas também de compreensão. "Rafael, você precisa mesmo disso", o sócio disse. "Seus números estão ótimos, mas qualquer um que te vê percebe que você está se destruindo por dentro." Rafael também agendou uma consulta com uma psicóloga especializada em luto, indicada por Dona Teresa. A primeira sessão foi dolorosa, expondo feridas que ele mantivera cuidadosamente enterradas sob camadas de trabalho e negação. Chorou pela primeira vez desde o velório de Camila, chorou pela esposa que perdeu, pelo pai que não conseguiu ser, pelo tempo que nunca recuperaria. Mas principalmente, dedicou-se às filhas. Acordava cedo e preparava o café da manhã com Dona Teresa, aprendendo a fazer as panquecas que elas gostavam. Sentava-se com elas no chão do quarto, não forçando conversa, apenas estando presente. Lia histórias em voz alta, mesmo sem obter resposta. Cantava músicas infantis desafinadamente, brincava com bonecas e carrinhos. No segundo dia, enquanto montava um quebra-cabeça ao lado de Isabela, ela estendeu a mão e tocou a dele. Foi um toque breve, hesitante, mas significou o mundo para Rafael. Ele não fez alarde, apenas continuou encaixando as peças, mas seu coração disparou com esperança. No terceiro dia, Rafael ouviu algo que o fez congelar. Era tarde da noite, e ele passava pelo corredor quando captou vozes sussurradas vindas do quarto. Aproximou-se silenciosamente e encostou-se à porta entreaberta. "Você acha que ela vai voltar?" Era a voz de Helena, tão baixa que ele mal conseguia ouvir. "Não sei", respondeu Isabela. "O papai foi buscar ela, mas talvez ela esteja brava com a gente." "Ela não está brava com a gente", Beatriz murmurou. "Está brava com o papai. Ele foi malvado. O papai sempre vai embora", Helena disse tristemente. "Mesmo se a Marina voltar, ele vai viajar de novo." Rafael sentiu cada palavra como um soco no estômago, mas forçou-se a continuar ouvindo. "Eu queria que a mamãe estivesse aqui", Isabela soluçou baixinho. Ela nunca ia embora. O choro das 3 se juntou em um som heartbreaking que Rafael não conseguiu mais suportar apenas ouvindo. Ele abriu a porta suavemente e entrou. As meninas se assustaram, encolhendo-se na cama. Rafael sentou-se na beirada do colchão, mantendo uma distância respeitosa. "Ouvi o que vocês disseram", começou ele, a voz embargada. "E tem razão. Eu sempre vou embora. Mas isso vai mudar. Juro para vocês que vai mudar." As meninas o olharam com olhos arregalados, surpresas por terem sido ouvidas. Rafael continuou, deixando as lágrimas rolarem livremente. "Eu sinto muito pela mamãe não estar aqui. Sinto muito por não ter sido o pai que vocês precisavam. Estava com tanto medo de não ser suficiente que fugi. Mas não vou mais fugir. Vou ficar. Vou estar aqui todas as manhãs quando vocês acordarem e todas as noites para dar boa noite." "É promessa?" A voz de Beatriz era tão baixa que ele quase não ouviu. "É promessa", Rafael confirmou solenemente, estendendo o dedo mindinho. "Promessa de dedinho." Beatriz olhou para as irmãs, que acenaram encorajadoramente. Ela estendeu seu próprio dedinho minúsculo e entrelaçou com o do pai. Isabela e Helena rapidamente se juntaram, e os 4 ficaram ali, conectados por aquele gesto simples e profundo. Naquela noite, Rafael dormiu no chão do quarto das meninas, usando um cobertor como colchão improvisado. Elas pediram que ficasse, e ele não hesitou em aceitar. Quando acordou no dia seguinte com dores nas costas, encontrou Isabela deitada no chão ao seu lado, tendo deixado a cama durante a noite para ficar perto dele. A cena o emocionou tanto que precisou sair do quarto para chorar.
O quarto dia amanheceu com uma chuva fina típica de São Paulo. Rafael estava na cozinha com as meninas, tentando ensinar-lhes a fazer cookies de chocolate, quando a campainha tocou. Eram 7 da manhã em ponto. Dona Teresa foi atender, e Rafael sentiu o coração acelerar. As meninas também ouviram a campainha e pararam o que estavam fazendo, olhando para a porta da cozinha com expectativa quase dolorosa em seus rostinhos. Passos pelo corredor, e então Marina apareceu na porta da cozinha, usando o familiar vestido azul e carregando uma pequena mochila. Seus olhos foram imediatamente para as meninas, e um sorriso iluminou seu rosto. "Bom dia, meninas", disse ela suavemente. O que aconteceu a seguir seria uma imagem que Rafael carregaria para sempre. Isabela foi a primeira a se mover, largando a tigela de massa e correndo em direção a Marina. Helena e Beatriz seguiram, e as três se jogaram nos braços da jovem, que se ajoelhou para recebê-las. Abraçaram-se com uma intensidade que falava de semanas de saudade, de medo de nunca mais se verem, de alívio por estarem juntas novamente. "Senti tanto a falta de vocês", Marina murmurou, beijando o topo de cada cabecinha. "Tanto, tanto." "Você voltou", Isabela exclamou, e sua voz, embora trêmula, era clara e cheia de alegria. "Você voltou mesmo." Marina olhou para Rafael por cima das cabeças das meninas, e ele viu, nos olhos dela, a mesma pergunta que não fora verbalizada. "Estou aqui para ficar?" perguntavam aqueles olhos. Rafael assentiu, uma única lágrima escorrendo por seu rosto. Marina sorriu, e foi um sorriso de esperança e novo começo. Nas semanas que se seguiram, a casa que antes parecia um mausoléu começou a ganhar vida. Rafael cumpriu cada uma de suas promessas. Converteu um dos escritórios em home office e passou a trabalhar de casa, estando presente para todas as refeições e rotinas das meninas. Marina voltou não apenas como funcionária, mas como parte integral da equipe que cuidava das trigêmeas. Mas, o mais importante, foi o que Rafael aprendeu com Marina. Observou como ela interagia com as meninas, como validava seus sentimentos sem tentar consertá-los imediatamente, como oferecia segurança através da consistência e presença. Lentamente, ele começou a aplicar essas lições. Houve momentos difíceis. Dias em que as meninas regrediam, fechando-se novamente. Noites em que acordavam chorando, chamando pela mãe. Mas agora Rafael estava lá, segurando-as, permitindo que chorassem, chorando junto quando necessário. A terapia também ajudou. Rafael começou a processar sua própria culpa e luto, a entender que fugir do dolor não a eliminava, apenas a adiava. Aprendeu a perdoar, a si mesmo por não ter estado presente quando Camila faleceu, a aceitar que algumas coisas estão além de nosso controle. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de sábado, Rafael, Marina e as meninas estavam no jardim. Dona Teresa havia sugerido que plantassem as flores favoritas de Camila, gérberas coloridas, como uma forma de honrar sua memória sem evitá-la. As meninas estavam animadas, cada uma com suas próprias luvas de jardinagem e pazinhas coloridas. Marina mostrava onde cavar e Rafael as ajudava a posicionar as mudas com cuidado. Era uma cena doméstica simples, mas carregada de significado. "Papai", Beatriz chamou, e Rafael ainda se emocionava cada vez que ouvia aquela palavra. "Você acha que a mamãe pode nos ver?" Rafael considerou a pergunta com seriedade. "Acho que sim", respondeu ele honestamente. "Acho que ela está sempre perto de nós, especialmente quando estamos todos juntos." "Ela ficaria feliz?" Helena perguntou, apontando para as flores que estavam plantando. "Muito feliz", Rafael garantiu, e percebeu que acreditava nisso. "Camila sempre quis que vocês fossem felizes. E ver vocês rindo, brincando, crescendo, isso a deixaria muito orgulhosa." Isabela ficou quieta por um momento, olhando para as flores. "Então, eu vou ser feliz por..." Ela declarou com a determinação que só uma criança de 4 anos possui. "Vou rir muito para ela ouvir." "Nós 3 vamos", Helena concordou, e Beatriz assentiu vigorosamente. Marina observava a cena com lágrimas nos olhos, e Rafael lhe lançou um olhar de gratidão profunda. Ela mudara tudo,
não apenas para as meninas, mas para ele também. Ensinara-lhe que estar presente era mais valioso que qualquer prédio que pudesse construir, que o amor constante valia mais que qualquer fortuna que pudesse acumular. Quando terminaram de plantar todas as flores, Rafael sugeriu que cada uma fizesse um pedido. As meninas fecharam os olhos com seriedade. Eu pedi para nunca mais ter medo, Isabela compartilhou. Eu pedi para a Marina nunca ir embora, Helena adicionou, fazendo Marina sorrir emocionada. E eu pedi para o papai ficar sempre, Beatriz concluiu, olhando diretamente para Rafael com seus olhos cor-de-mel, tão parecidos com os de Camila. Rafael se ajoelhou, ficando na altura delas. Esse pedido já está realizado, prometeu ele, abraçando as três. Não vou a lugar nenhum. Vocês estão presas comigo para sempre. Promessa de dedinho? As três disseram em uníssono, e Rafael riu, entrelaçando seu dedo com o de cada uma. Promessa de dedinho. Naquele momento, uma borboleta laranja pousou delicadamente sobre uma das gérberas recém-plantadas. As meninas a observaram com fascínio e Marina inspirou suavemente. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Camila sempre dissera que borboletas eram mensageiras de esperança. É a mamãe, Beatriz sussurrou com convicção absoluta. Ela está dizendo que está tudo bem. Rafael não era particularmente espiritual, mas naquele instante, observando a borboleta pousar e voar graciosamente, cercado pelas filhas que finalmente voltavam a sorrir e pela jovem que os ajudara a encontrar o caminho de volta uns para os outros, ele permitiu-se acreditar. Acreditar que Camila aprovava. Acreditar que eles estariam bem. Acreditar que mesmo através da dor mais profunda, era possível encontrar esperança e reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. A borboleta voou mais uma vez ao redor do grupo antes de desaparecer no céu azul, e Rafael sentiu uma paz que não experimentava há anos. Não era o fim da dor ou do luto, sabia que essas coisas levariam tempo, talvez uma vida inteira, para processar completamente. Mas era um começo, um novo capítulo para sua família, construído não sobre a perfeição ou a ausência de dor, mas sobre presença constante, amor incondicional e a coragem de permanecer mesmo quando fugir parecia mais fácil. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Rafael ficou no jardim observando as flores que haviam plantado. Marina juntou-se a ele, trazendo 2 xícaras de chá. Obrigado, disse Rafael simplesmente aceitando a xícara. Por tudo, por não ter desistido de nós. Marina sorriu. Não foram vocês que precisaram de mim, Sr. Mendes. Foi o contrário. Ajudar suas filhas me ajudou a curar minhas próprias feridas. Me deu um propósito que eu tinha perdido. Pode me chamar de Rafael, ele pediu. Acho que já passamos da formalidade, não? Ela riu, suavemente. Rafael, então. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos antes que Rafael falasse novamente. Decidi criar um fundo de bolsas de estudo, anunciou ele, para jovens do Jardim Ângela que querem estudar pedagogia ou áreas relacionadas. Vai se chamar Fundo Júlia, em homenagem à sua irmã. Marina virou-se para ele com olhos arregalados. Rafael, você não precisa... Eu sei que não preciso, ele interrompeu gentilmente. Mas quero. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, no que construímos junto. E se posso usar meus recursos para ajudar mais jovens como você a alcançarem seus sonhos, então é isso que vou fazer. Marina abraçou-o impulsivamente, e Rafael retribuiu sentindo que ganhara não apenas uma aliada na criação das filhas, mas uma verdadeira amiga. Meses se transformaram em anos. As meninas cresceram, e com elas cresceu também a capacidade de Rafael de ser o pai que sempre deveriam ter tido. Houve desafios, recaídas, momentos de dúvida. Mas através de tudo, ele permaneceu. Presente, constante, amando. Marina tornou-se mais do que apenas uma cuidadora. Tornou-se tia honorária, confidente, ponte entre o mundo privilegiado das meninas e realidades mais amplas. Terminou sua faculdade de pedagogia com honras e abriu sua própria pré-escola no Jardim Ângela, financiada em parte por Rafael, onde aplicava as mesmas técnicas de amor e presença que usara com as trigêmeas.
Rafael nunca mais voltou ao padrão de viagens constantes. Redirecionou sua empresa para projetos locais e investiu em tecnologia que permitia gerenciar negócios remotamente. Descobriu que não precisava estar fisicamente presente em cada canteiro de obras para ser bem-sucedido e que o tempo ganho com as filhas valia infinitamente mais que qualquer contrato internacional. A casa no Jardim Europa, que antes parecia um museu silencioso, encheu-se de vida. Risadas ecoavam pelos corredores, músicas tocavam alto demais, desenhos coloridos enfeitavam as paredes. Era caótica, barulhenta e imperfeita. Era um lar. E Rafael aprendeu a lição mais importante de sua vida, uma lição que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Que sucesso verdadeiro não se mede em torres erguidas ou fortunas acumuladas, mas em abraços antes de dormir, em promessas cumpridas, em estar presente para os momentos pequenos que, somados, formam uma vida. Aprendeu que ser um bom pai não significava ser perfeito, mas estar presente. Sempre presente. Como as flores que buscam a luz, como as borboletas que retornam sempre, como o amor que permanece mesmo depois que tudo mais se vai. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e as pequenas Isabela, Helena e Beatriz tenha tocado seus corações. Esta jornada nos lembra que nunca é tarde demais para mudar, para estar presente, para reconstruir o que parecia perdido. Se esta narrativa ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de nossas próximas histórias. Deixe um like se você acredita no poder transformador da presença e do amor incondicional. E nos conte nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que viveu uma transformação semelhante? Suas experiências enriquecem nossa comunidade e nos ajudam a criar conteúdos cada vez mais significativos. Todos os dias, trazemos narrativas que celebram a complexidade da vida, os desafios da paternidade e o poder da redenção. Não perca nossos próximos conteúdos e lembre-se, estar presente é o maior presente que podemos dar a quem amamos. Até a próxima história e que você encontre sempre motivos para permanecer, para amar e para acreditar em novos começos.